Desde que o ser humano pecou, nós vivemos em um mundo que é governado por Satanás. Nós vivemos em um mundo que é governado pelo pecado. Este mundo tem um Deus e esse Deus é o próprio diabo. A palavra ela nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao mal. 1 João capítulo 5, versículo 19, vai nos dizer que o mundo está sob o poder do maligno. Tiago, em sua carta, ele vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo, ele representa as trevas, representa o governo do pecado. E o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que mesmo que o mal esteja triunfando sobre eles, eles têm que acreditar que essa guerra entre o bem e o mal já tem um vencedor. Jesus explica para eles que o motivo deles terem coragem, força e vigor para enfrentar o mundo é porque esse mundo já foi derrotado. Ele venceu, ele subjugou, ele triunfou, ele derrotou o mundo. Mas isso seria difícil para os discípulos compreenderem, porque os discípulos logo na sequência viram Jesus sendo preso pelos romanos. Eles viram Jesus sendo condenado, sendo açoitado e torturado, e depois morrendo numa cruz. Como eles poderiam entender que Jesus venceu o mundo? Eles ficaram desesperados. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus morre, os discípulos eles ficam escondidos dentro de suas casas, com medo, com temor. Eles ficam enclausurados lá. Até que Jesus aparece, ressuscitado. E quando eles veem Jesus ressuscitado, tudo muda. Eles saem das suas casas e vão fazer o que Jesus pediu para eles fazerem. E aí que a gente percebe que tem muitos cristãos hoje agindo como se Jesus ainda tivesse morto. Os discípulos, qual foi a ação deles quando eles acharam que Jesus estava morto? Eles ficaram estagnados, ficaram com medo, ficaram desesperançosos. Tem muito cristão que ainda tem vivido como se Jesus tivesse morto. Está enclausurado. Está com medo, está na sua zona de conforto e não quer sair de lá. Enquanto que Jesus está chamando ele para fora para pregar a verdade. Para libertar os cativos. Para pregar para os doentes e para os pobres e para os necessitados. Temos que agir em conformidade com a palavra de Deus, e a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos, e foi dessa forma que ele venceu o mundo. Ele ressuscitou no terceiro dia, para resgatar os seus eleitos das mãos de Satanás, para livrar os seus da condenação desse mundo, e a condenação do mundo era que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles não creram no Filho de Deus. Em João 3, 18 e 19, nós podemos ver isso. E em 1 João 5, capítulo 5, versículo 4 e 5, nós podemos ver que diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, a Bíblia está nos dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo, que quando nós cremos que Jesus venceu o mundo, nós somos vencedores junto com Ele. Porque essa batalha, essa vitória, foi a vitória que Ele conquistou no nosso lugar. Era uma batalha nossa que nós não poderíamos vencer, e Ele veio e lutou por nós. Ele venceu o pecado que nós não poderíamos vencer, ele venceu a tentação que nós não poderíamos vencer, ele passou pela aflição que nós não poderíamos suportar, ele fez por nós aquilo que nós não éramos capazes. Ele deu a sua vida no nosso lugar. E de certa forma, ao dar a sua vida na cruz, ele também teve que, entre aspas, se despedir do Pai. Porque ele tem que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Hoje você não precisa se despedir de Deus. Hoje você não está longe de Deus. Porque a distância que você tinha que ter de Deus hoje, Jesus passou no seu lugar.
quando ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado original nos destituiu da glória de Deus, mas Jesus, naquele momento na cruz, foi destituído no nosso lugar. Por isso, essa palavra de que ele venceu o mundo, e a confirmação disso em 1 João 5, de que nele nós somos vencedores, é uma palavra de esperança.